No final do primeiro século, o Império Romano atingia seu auge, dominando vastos territórios e consolidando sua autoridade por meio de César. As cidades fervilhavam com o movimento dos mercadores, soldados e cidadãos, enquanto a política do Império ditava a ordem nas ruas. Mas para os cristãos, esse período era marcado por uma sombra de perseguição e incerteza. Estamos no ano de 90 depois de Cristo, sob o governo do imperador Domiciano, que exigia ser adorado como um deus. A tensão entre o culto ao imperador e a fé cristã se intensificava. Aqueles que se recusavam a prestar culto ao imperador eram vistos como subversivos, inimigos do Estado. Foi neste cenário opressor, na isolada ilha de Patmos, que o apóstolo João recebeu uma série de visões que mudariam o curso da história espiritual. João, o último dos apóstolos, agora em exílio forçado, vivia em uma época de crise espiritual e política. Mas em meio à escuridão, ele foi chamado a escrever e registrar uma mensagem que falaria ao coração de milhares por séculos. Hoje vamos mergulhar nas profundezas do capítulo 1 do Apocalipse, onde o apóstolo João recebe a grandiosa revelação de Jesus Cristo. Mais do que um simples vislumbre do futuro, esse capítulo revela o Cristo glorificado, que domina sobre a história e a Igreja. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. O livro começa com as palavras: Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, 1, ou seja, o desvelar de Jesus como Senhor soberano. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé. No entanto, em meio a esse sofrimento, ele recebeu a visão mais grandiosa de todas, a de Jesus Cristo reinando em glória. João nos lembra que o propósito dessa revelação não é apenas desvendar o futuro, mas fortalecer a Igreja em tempos de perseguição. Durante o governo do imperador Domiciano, no final do século I, os cristãos enfrentaram intensas perseguições. João, isolado e exilado, recebe essa revelação como um consolo e encorajamento para ele e para a Igreja em todo o mundo. Durante o reinado de Domiciano, houve um aumento nas denúncias e espionagem. Os vizinhos ou conhecidos poderiam denunciar cristãos que se recusavam a participar do culto ao imperador ou das festas romanas, o que tornava a vida dos cristãos ainda mais perigosa e precária. O próprio Domiciano ordenou investigações em massa, buscando eliminar qualquer oposição, o que levou a julgamentos públicos e execuções de cristãos. A perseguição de Domiciano ajudou a criar o conceito de martírio entre os cristãos. Aqueles que se recusavam a renunciar sua fé diante da tortura e da morte passaram a ser vistos como exemplos heróicos para as gerações seguintes. Embora a perseguição sob Domiciano tenha sido localizada e não tão ampla como em outros períodos, ela marcou a Igreja de uma forma profunda, inspirando uma resistência espiritual. A perseguição de Domiciano é vista como um pano de fundo importante para o livro do Apocalipse. Na revelação de João, muitos dos símbolos e imagens apocalípticas podem ser interpretados como alusões às opressões e abusos do poder imperial, com Domiciano representado simbolicamente por figuras como a besta. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Apocalipse 1:9. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Apocalipse 1:11. Nas 3 escolas interpretativas do Apocalipse, cada uma tem uma visão peculiar do significado das 7 igrejas. Para os preteristas, o cumprimento das profecias se deu principalmente no passado, durante o período da igreja primitiva. Significado das igrejas. Éfeso. Representa a igreja no final do século I, que perdeu o seu primeiro amor devido ao esfriamento espiritual. Esmirna. Vê-se como uma igreja perseguida durante os tempos de martírio sob o Império Romano. Pérgamo. Simboliza a igreja comprometida pelo sincretismo religioso e a pressão de misturar o cristianismo com as práticas pagãs. Tiatira. Reflete uma igreja que tolerava a corrupção moral e heresias dentro de si, representada pela profetisa Jezabel. Sardes. Igreja que estava espiritualmente morta, embora mantivesse uma boa reputação entre os homens. Filadélfia. Igreja fiel que perseverou, representando aqueles que se mantiveram firmes em meio à tribulação. Laodiceia. Igreja espiritualmente morna e materialmente rica, que não reconhecia sua pobreza espiritual. Conclusão. As 7 igrejas representam problemas e virtudes da igreja no final do primeiro século. Embora as questões discutidas sejam reais para as igrejas daquela época, os preteristas acreditam que as lições podem ser aplicadas às igrejas de qualquer época, como exemplos morais. Interpretação futurista. Os futuristas acreditam que as 7 igrejas representam períodos específicos da história da igreja, com cada carta refletindo um estágio diferente da evolução da igreja até o tempo presente. Para eles, as igrejas também têm um cumprimento futuro e preparam o caminho para os eventos que ocorrerão nos últimos dias, a partir de Apocalipse 4. Significado das igrejas. Éfeso. Representa a era apostólica, 30 a 100 d.C., onde a igreja começou com zelo, mas perdeu o primeiro amor com o tempo. Esmirna. Simboliza a era da perseguição, 100 a 313 d.C., quando a igreja enfrentou severa perseguição sob os imperadores romanos. Pérgamo. Relacionada ao período em que a igreja se tornou institucionalizada após o Edito de Constantino, 313 a 600 d.C., misturando-se com o Estado. Tiatira. Reflete a Idade Média, 600 a 1500 d.C., quando a igreja tolerou muitas corrupções, especialmente relacionadas ao papado e à moral. Sardes. A Era da Reforma, 1500 a 1700 d.C., uma igreja com aparência de vida espiritual, mas que estava espiritualmente morta. Filadélfia. Representa a igreja missionária e avivalista dos séculos 18 e 19, marcada por evangelização global e zelo pela verdade. Laodiceia. Representa a era presente e futura da igreja, caracterizada pela mornidão espiritual, complacência e materialismo. Conclusão. Para os futuristas, cada igreja simboliza uma era específica da história da igreja e, ao mesmo tempo, tem uma aplicação profética que aponta para os últimos dias, antes do retorno de Cristo. Interpretação histórica, a mais aceitável no circuito dos reformados, entende que a escola histórica vê as cartas às 7 igrejas como uma descrição simbólica das várias fases que a igreja enfrentou ao longo da história, desde os tempos apostólicos até o fim dos tempos. Embora similar à visão futurista, a abordagem histórica tende a enfatizar um cumprimento contínuo das profecias no curso da história da igreja. Significado das igrejas. Éfeso. Representa a igreja apostólica, quando o cristianismo estava em crescimento, mas começou a perder o fervor inicial. Esmirna. Simboliza a igreja dos primeiros mártires, que sofreu perseguição sob Roma, especialmente entre os séculos I e IV. Pérgamo.
relacionada à igreja que se tornou mundana e sofreu comprometimento durante a aliança com o Império Romano a partir de Constantino. Tiatira reflete a igreja da Idade Média marcada pela corrupção e abusos da igreja institucionalizada, especialmente durante o período papal. Sardes representa a igreja da Reforma Protestante, onde muitos problemas da igreja foram corrigidos, mas muitos reformadores caíram em formalismo. Filadélfia simboliza o período do Grande Despertar e os movimentos missionários, quando a igreja se abriu para grandes oportunidades de evangelismo. Laodiceia reflete o estado atual e final da igreja antes do retorno de Cristo, marcada por mornidão, materialismo e falta de fervor espiritual. Conclusão: a visão histórica interpreta as 7 igrejas como representações de diferentes períodos da história da igreja, aplicando essas profecias ao desenvolvimento contínuo do cristianismo ao longo dos séculos, até os tempos finais. No próximo episódio, você vai entender o que são os 7 candeeiros, os 7 candelabros, que estão iniciando as visões de João no livro do Apocalipse. Você vai entender o que são as 7 estrelas. Você vai compreender a divisão do livro do Apocalipse. Você sabia que o livro do Apocalipse tem 2 divisões básicas e 7 subdivisões? Esteja atento no próximo episódio do Código das Revelações.